saber muitas linguagens ou dominar apenas uma. No começo, né, a gente sempre indica que tu domine uma linguagem, né? Quando tu é um dev júnior, tu não precisa dominar nada, né? A gente sempre fala sobre isso. Tu tem que saber bem uma linguagem, saber se virar, saber fazer ali o básico, quando tu é júnior, né? Quando tu tá começando. E depois a gente indica que tu siga nessa linguagem até que tu realmente entenda bastante, domine a linguagem. Isso é Dominar um é uma ponto. palavra bem forte, né? Isso que eu ia Dominar falar. é difícil. Isso que Tu eu ia falar, que é um dominar ponto alguma coisa. que a gente poderia conversar sobre o que é dominar. E o que é isso que tu falou que é. E quem o... domina? Quem É. domina uma linguagem, né? O que é dominar e o que é, que nem tu falou, saber bem a base de uma linguagem, né? São coisas bem diferentes. É. Então, assim, no começo é bom que tu foque numa linguagem e depois, o que vai acontecer, né? Quando tu for um dev sênior, a gente sempre fala sobre isso também. Quando tu é um dev sênior, já no mercado há um bom tempo, já sabe trabalhar com uma linguagem muito bem, tu vai conseguir trabalhar com outras linguagens bem também. Geralmente um dev que é sênior, ele não fica preso a uma linguagem só. Se tu é um dev sênior que fica preso a uma linguagem, aí já tem um problema, porque primeiro, tu só vai conseguir trabalhar nas empresas que têm aquela linguagem. Quando aparecer um problema que a linguagem que tu sabe não pode resolver ou não consegue resolver tão facilmente, o que tu vai fazer, né? Não vai fazer, sabe? Então tem que cuidar um pouco isso assim, né? A gente sempre fala, um desenvolvedor sênior ele vai ter que saber, pelo menos se virar em outras linguagens e como é que tu faz isso, sabendo lógica de programação, tendo o penso de um programador, né? Como é que tu resolve um problema? Porque a gente sempre fala, né? A programação é resolver problemas, é criar algoritmos. O teu cérebro pensante vai ter que ser muito mais, tu vai ter que saber, tu vai ter que usar muito mais do teu cérebro de resolução, de desafio, de pensar no algoritmo, do que o teu cérebro de linguagem, de sintaxe de uma linguagem. Por quê? Porque se tu conseguir criar um algoritmo na tua cabeça, tu consegue desenvolver ela em qualquer linguagem, né? Óbvio que tem aquela curva de aprendizado ali, né? Curva de aprendizagem um pouco demorada, se tu não sabe nada da linguagem, mas tu consegue desenvolver em qualquer linguagem, tá? Então, só isso assim que a gente sempre fala, né? Quando tu for um dev mais sênior, tu provavelmente vai mexer com várias linguagens. Claro que tu não vai se especializar em várias, mas tu vai acabar mexendo em várias, tá?